Queridos, é Êxodo 14, mas eu vou ler também a partir aí do versículo 10, amém? Vamos pegar a partir do 10, que existe algo de Deus para a gente nesse versículo. Êxodo 14, versículo de número 10. Diz assim: Ao aproximar-se de Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançavam na direção deles. Aterrorizados, clamavam ao Senhor, dizendo a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que o Senhor nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que vêm. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Em outras traduções diz: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Amém? Pastor Cícero orou por mim, agora eu quero orar pelo seu coração, porque ele disse uma palavra aqui que é verdadeira. Pouco importa quem está trazendo a semente. A importância da semente nós sabemos que é a palavra, então essa é boa. Mas pouco importa quem traz, a semente é boa, mas o destaque da parábola do semente é para a terra aonde caiu a semente. A Bíblia fala que em 3 terras caiu e não frutificou, mas a semente era a mesma, o semeador era o mesmo. Então o que produz frutos não é o semeador semear apenas, não é a semente ser boa, a terra tem que ser boa. E a terra, Jesus explica que simboliza o nosso coração. Então, se estamos com o coração cheio de espinhos, vai sufocar a semente. Se deixarmos a semente da palavra à beira do caminho, vem o ladrão, vem o pássaro e rouba, e ela não consegue frutificar. Se deixarmos cair em meio às pedras, ela não consegue fixar raiz o suficiente. Quando vem o sol, queima e aí ela não consegue frutificar. Mas a Bíblia fala da boa terra onde caiu a semente, e essa produz 30, 60 e até 100 por 1. Então o que vai fazer diferença hoje dessa mensagem ter algum resultado é o coração que vai recebê-la. Amém? Então feche os seus olhos. Eu queria que você orasse a Deus agora, erguesse a sua voz em oração e falasse: Senhor, fala comigo. Eu abro o meu coração, eu preparo a terra. Diga para Ele: regue com o teu Espírito, regue com a tua presença. Fale com o Senhor aí agora. Amém? Vai falando com Ele de acordo com a sua expectativa. Talvez Deus possa falar hoje com você, ou talvez seja o oposto. Ele quebre todas as suas expectativas e não fale nada do que você quer. Mas eu tenho certeza que aquilo que Ele vai falar vai de encontro ao seu coração, para trazer resultados, para trazer algum fruto. Fala com Ele, abre o seu coração agora. Aleluia, adorado é o seu nome, Jesus. Tu és santo, nós te glorificamos, nós te adoramos. Que a chuva seródia do teu Espírito venha sobre nós e torne fértil a terra do nosso coração, Senhor, é que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Aleluia. Queridos, estava ouvindo a Doraci orar aqui pelo pregador e ela disse: eu tenho certeza que o Senhor já colocou alguma coisa no coração do pregador. E eu estava buscando 1 milhão de mensagens, porque todo pastor tem aquele caderninho de esboço dele, né? E de todas as mensagens que eu busquei, nenhuma queimou assim no meu coração. Mas uma verdade que eu acho que a gente expressa muito melhor do que aquela que a gente fala é a realidade do que a gente está vivendo, não é?
porque a gente sente na pele. E quando a gente sente na pele, não é um pregador falando de caminhos que ele não passou. É um pregador falando talvez de caminhos que ele já passou, o que ele está passando. E aí é diferente. Eu lembro que um dia eu virei para o Elias, e o Elias falando algumas coisas bem duras. Eu falei: Elias, depois que nós saímos para a vida e nós começamos a experimentar alguma coisa, nós diminuímos o peso e a carga sobre a vida dos outros, porque nós entendemos que a vida já é pesada demais. Então, às vezes, na experiência da vida, nós também aprendemos muito com a ministração de Deus, mesmo que não seja tirada do texto, mas reforçando o texto com experiências que nos traz à luz a coisas que na teoria, pastor Aldir, não dá para entender. É muito fácil você falar de deserto, você tem passado por ele. É fácil você falar sobre uma enfermidade, você tem passado por ela. É fácil você falar de uma dificuldade, você tem vivido aquela realidade. Então, às vezes, é fácil subir no púlpito e falar de realidades que você não vive, enquanto quem está passando lá embaixo está sentindo, está vivendo ela, e é muito distante daquilo que você está falando. E eu estava conversando esses dias, mandei até uma mensagem para a Suza também. A Suza está aí, ou desceu para ensinar também? Desceu para ensinar? Estava até falando com a Suza, né, Suza, que eu estava ministrando uma mensagem naquela semana. Toda semana eu prego para um grupo que eu brinco com o pastor Cícero, que são um grupo de desigrejados, né? É um grupo de 30 pessoas que hoje não conseguem se encaixar dentro da instituição. Mas eu falei para eles: vocês não conseguem encaixar dentro da instituição, mas vocês fazem parte da igreja, né? Porque igreja não é apenas, o templo é aquilo que comporta a igreja. Mas eu falei, igreja não é apenas pessoas que se reúnem com um título ou com o nome de uma instituição. Se vocês realmente praticam o Cristo no dia a dia e vivem a verdade do Espírito, são guiados por Ele, vocês também fazem parte da igreja. Por quê? Nós esperamos que as pessoas venham para o templo para se sentir parte da igreja. E aí elas nunca vão se sentir, porque você não precisa participar de uma instituição para fazer parte do corpo de Cristo. Você precisa só estar ligado à cabeça. Amém ou não amém? E às vezes essas pessoas precisam de um conforto, precisam de um abraço, precisam de uma companhia no meio das dificuldades, da travessia, das situações, e às vezes não encontram, porque queriam se encontrar no lugar, mas ainda não conseguiram se encontrar. E eu estava ministrando para eles algo que a Susan postou esses dias, né? Que é difícil, porque ter fé não é negar a realidade. Ter fé é mesmo que você encare e veja a realidade do jeito que ela é, você acredita que pode ser diferente. A Bíblia diz que a fé chama a existência ou traz existência as coisas que não existem. E faz com que você haja e chame e viva como se fosse, mesmo que ainda não seja. E isso é forte demais. E vendo tudo isso, o Senhor ministrou meu coração um pouco a respeito desses dias de travessia. Todos os irmãos sabem da dificuldade que nós passamos durante esses tempos, né? Com alguns problemas de saúde, fazendo ainda alguns exames. Eu até brinco na minha rua lá, porque é já a terceira vez que eu estou tentando fazer um mapa, né? O pessoal chama de rota, nome difícil, né? Eu já coloquei 3 vezes, pastor Cícero. Eu não sei se é o negócio que está dando defeito, o que é que está dando lá. E aí ontem também eu passei o dia inteiro com o rota, e a minha esposa ficou muito triste, porque já é a terceira vez, e ela falou: ai amor, não aguento mais. Por que Deus está deixando a gente ficar tão agoniado para saber logo o que está acontecendo, o que vai deixar de acontecer, o que foi? Eu falei: amor, não importa para mim. Se o resultado é negativo ou positivo, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Aí eu peguei, abracei ela chorando, eu falei: quando Deus nos decepcionou? Nós por muitas vezes o decepcionamos, mas quando Deus nos decepcionou? Ela: mas é a angústia de não saber. Eu falei: o que mais você precisa saber? A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. É porque nós criamos uma expectativa nessa vida, e criamos uma expectativa, sabe, muito de só sucesso, de só acontecer o resultado que nós esperamos, e quando isso não acontece, nós nos frustramos. Mas a verdade é que o espinho na carne de Paulo não foi retirado.
E isso não diminuiu a fé e tampouco a missão ou o propósito que Deus havia estabelecido para ele, porque ele não servia a Deus por aquilo que ele podia oferecer, mas por quem ele era. Então o nosso coração é muito provado nos momentos das lutas, das dificuldades, das adversidades, porque aí demonstra qual é o nosso real relacionamento com ele. Se é um relacionamento por interesse ou se é um relacionamento realmente pessoal, de identidade, ele como pai e nós como filhos, porque nem sempre o nosso pai pode atender às nossas necessidades, porque às vezes ele nos priva de alguma coisa. Para quê, pastor? Às vezes porque nós não estamos preparados para aquilo que ele tem para nos oferecer, ou por diversos outros motivos, mas fato é, ele sabe o que é melhor para nós. Amém ou não amém? É ou não é? Sim ou não? Então confiar em Deus, pastor Cícero, não é só quando ele cura, é quando às vezes ele não cura, porque nós falamos da realidade só da cura, só da libertação, só da salvação, só do resultado aparentemente positivo. É assim ou não é? Só que grande verdade é que nem todos que vêm ao culto saem curados. Nem todos que vêm ao culto saem libertos, nem toda causa na justiça que você coloca diante de Deus você ganha. E aí é que entra a fé real, não para a manifestação do milagre, mas para a manifestação da sua fidelidade em acreditar que Ele ainda está no controle de todas as coisas e que Ele sabe o que é melhor para ti. Então, para mim, essa é a fé maior. A fé não é só quando você toca em Jesus e sai virtude dele e você é curado. É quando você toca e às vezes não sai nada, e mesmo assim lá dentro no seu coração você acredita, existe um propósito para essas coisas que estão acontecendo. Lembra da princesa, a princesa estrela da Bíblia, a princesa Esther? Vocês lembram? Ela foi para lá, para aquele império, como o quê? Como escrava. Ela foi sem propósito, e pelo amor de Deus, pensa comigo, quem é que vai conseguir encontrar propósito numa escravidão? Sim ou não? Não é difícil? Mas diante de tanta miséria e desgraça que aconteceu na vida dela, sendo bem direcionada por um grande homem de Deus, ela foi colocada por Deus numa posição de influência para salvar todo o seu povo. O que eu estou dizendo é que às vezes Deus pode utilizar esses momentos em que você está vivendo, no meio do processo, converter ele numa oportunidade, você ser instrumento de Deus, não só para salvar a sua vida, mas livrar a vida de muitas outras pessoas. E se nós às vezes não nos adequarmos e entendemos o desígnio e o propósito de Deus para nós, e às vezes aceitarmos mesmo que a resposta não seja favorável àquilo que nós queremos, nós vamos estar privando de participar de algo que Deus está fazendo nesse momento para essa nação, para esse povo e talvez para a sua família. Amém? E aí nós vimos aqui agora nesse texto, e nesse texto que nós lemos, nós sabemos que é a travessia do Mar Vermelho, e é a respeito desse processo que eu quero falar, porque enquanto nós estamos do ponto A para chegarmos até o ponto B, existe uma travessia, e o problema são dois: primeiro, segundo, às vezes eu não consigo entender aonde eu estou, e por não me localizar, fica difícil de Deus me guiar para onde eu tenho que chegar. E o processo é muito difícil, por quê? Porque nós criamos uma expectativa e nós somos um povo muito ansioso, o nosso século é muito ansioso, é ou não é? Na verdade, acho que na época de Jesus já era, né? Porque quando nós vemos Mateus 5 e 6, ele vai falar a respeito das nossas ansiedades. Por que vocês estão preocupados com o que comer? É a preocupação de hoje? Com o que beber, com o que vestir, o que vocês têm, o que vocês não têm? Não é assim? Parece que é uma preocupação e um mal que nos acompanha já durante séculos, centenas e centenas de anos. E a nossa grande ansiedade é porque a gente só fica com o olhar na promessa. E Deus promete tirar a gente do Egito, promete levar a gente para Canaã, e a gente está tão preocupado com Canaã, com tanta ansiedade por Canaã, que a gente não aproveita a jornada passada pelo meio do deserto.
Porque a gente acha que o milagre, a vitória e a alegria e a felicidade só acontece quando nós chegarmos lá. Enquanto isso, nós estamos só focados e vidrados na promessa, nós perdemos às vezes a oportunidade de agradecer no meio da caminhada, porque no meio da caminhada pode faltar água, mas Deus manda Moisés tocar na rocha e brota água da rocha. Nós podemos passar por águas amargas e pode estar difícil, pode estar pesado, e nós experimentarmos aquela água e começarmos a reclamar dizendo: porque Deus nos tira de um lugar que pelo menos tinha água doce e nos traz para um lugar onde tem águas amargas. Moisés vai falar com Deus e não reclamar, e quando ele pega um graveto, ele joga sobre a água, a Bíblia diz que as águas amargas se tornam doces. Ou seja, deserto é lugar de limitações, é lugar de extremos, é lugar que às vezes você pode passar algumas privações, mas também pode te fazer experimentar durante a jornada grandes milagres. Porque a água não brotou na rocha quando eles estavam em Canaã, águas amargas não viraram águas doces enquanto eles estavam em Canaã. Os maiores milagres que eles presenciaram foi durante a jornada. Eu não sei se tem por aí, pastor Cícero, mas eu nunca mais vi esse milagre na Bíblia. Eles passavam pelo deserto, a Bíblia fala que as roupas deles não se gastavam. Deus abriu uma padaria no deserto, porque a Bíblia diz que esse pão ou alimento especial que caía do céu, chamado maná, alimentava eles todos os dias. E aqui já vai uma curiosidade. A curiosidade era que quando eles guardavam o maná, para o outro dia a Bíblia diz que o maná embolorava, ele estragava. Aqui é Deus nos ensinando uma lição. Você pode viver por vista ou você pode viver por fé. Porque por vista, na nossa ótica, quanto mais você guarda, mais você tem. Então, logicamente, eles pensavam: vai que Deus amanhã não manda maná e eu já guardei para me alimentar. Aqui nos ensina a nós vivermos na dependência nos momentos que nós estamos passando pelo deserto, não da nossa capacidade cognitiva de guardar ou de pensar ou de raciocinar e fazer alguma coisa para que nós possamos acumular, porque o acúmulo deles não era prevenção apenas para o dia de amanhã, era o fato de passar pela cabeça deles que em algum momento Deus poderia abandoná-los. E como no deserto não tem onde comprar, não tem como plantar, não tem como prover, não tem como fazer nada disso, eles dentro do seu coração pensaram: pode ser que um dia o Senhor nos abandone. E quando isso acontecia e estragava para o outro dia, Deus estava dando uma mensagem muito profunda para eles, que quem vive por fé e não por vista, não depende daquilo que tem nas suas mãos, depende daquilo que vem dos céus. E que aquele, como diz lá Mateus no Sermão do Monte, colocando e escrevendo para nós, aquele que entende o que Jesus disse, que é porventura o alimento mais importante que a vida. O que ele está dizendo? Eu dei a vida para vocês, será que vocês estão com dúvida que eu posso alimentá-la? Você está entendendo? O que foi criado primeiro, Adão ou jardim? Adão ou jardim? Jardim. Por quê? Deus se preocupou com aquilo que iria atender as necessidades de Adão antes de criá-lo. Deus não criou Adão e falou: peraí, Adão, passa primeiro por algumas privações, passa primeiro por algumas dificuldades, passa primeiro por algumas situações. Não, aguarda um pouquinho, porque eu ainda não terminei o jardim. Queridos, ele terminou o jardim antes de Adão. Fala para alguém do seu lado, diga assim: ele terminou o paraíso antes de Adão. Isso significa que
Não existe ninguém mais preocupado com as suas necessidades do que o nosso Deus. Mas na nossa cabeça parece que Deus não está preocupado, é assim ou não é? Na nossa cabeça é: Jesus, acorda porque a gente está afundando. E olha a colocação dos discípulos: não te importa que pereçamos, ou seja, nós estamos quase morrendo, e a impressão que nós temos é que o Senhor não está se importando. Olha que coisa louca isso. Jesus levanta e pergunta: aonde está a fé de vocês? Aqui eu aprendo uma coisa: aonde eu deposito a minha fé me habilita para sacar. Se você não tem depositado a sua fé em Deus, não passa o cartão para você sacar, querido. Jesus está perguntando para eles: aonde vocês colocaram a fé de vocês? Porque eles estavam colocando a fé que aquela situação iria destruí-los, que aquela tempestade iria matá-los, que aquele barco iria virar e eles iriam morrer. Jesus está dizendo para eles: vocês estão depositando a fé de vocês no lugar errado. Se vocês entendessem quem é que está no barco. Sabe o que eu penso? Para mim, Jesus só acalmou o pastor Cícero, aquela tempestade, por causa da ansiedade dos discípulos. Porque para mim, pastor André, ele iria atravessar tranquilamente, continuaria dormindo até o outro lado. Porque não é aquilo que acontece fora, é aquilo que acontece dentro. Não é aquilo que está acontecendo fora. Tem pessoas que transformam uma tempestade no copo d'água, e tem gente que tem pessoas que transformam um copo d'água na tempestade, mas também tem pessoas que fazem o inverso, transformam uma tempestade num copinho. Jesus está olhando aquela tempestade, para ele é como se não fosse nada, porque ele sabia que aquilo era processo, ainda não era o cumprimento da promessa. E a promessa não era ele entregar-se num barco e morrer ali, porque ainda havia uma promessa para cumprir na cruz e salvar toda a humanidade. O que eu vejo é que as nossas ansiedades, elas têm às vezes perturbado Jesus para agir em nosso favor quando às vezes não é necessário. Eles poderiam atravessar mesmo com aquela tempestade. E aqui eu vejo um dos desafios mais importantes da nossa vida. Não é acalmar a tempestade que está fora, é acalmar a tempestade que está aqui dentro. Como você reage quando chega a notícia de que está com câncer, que perdeu alguém amado? Como você reage diante das adversidades e das dificuldades? Porque só tem poder para acalmar a tempestade aqui fora quem está calmo aqui dentro. Jesus se levanta como se aquela tempestade não fosse nada. Ele diz: vento, cesse. Tempestade, se acalme. E aí os discípulos, ainda assustados, porque não conhecia quem estava no barco deles, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É isso que o Senhor tem ministrado no meu coração esses dias, querido, porque nós temos passado ventos tão difíceis, situações tão complicadas e sem explicação. Sabe, a minha esposa tem orado a Deus, ela tem dito: amor, a gente não faz mal para ninguém, a gente ajuda todo mundo que atravessa o nosso caminho, a gente oferta na vida dos outros, a gente abençoa, a gente faz tanta coisa, então por que tanto mal, tem acontecido na nossa vida? O que é que nós estamos fazendo de errado? E são questionamentos que a gente faz, são ou não são? Mentira ou verdade? A oração dela é legítima. Só que a nossa oração é sempre com perspectiva na tempestade, nunca em quem está no barco. Porque a gente não perguntaria, sabe, a Deus se Ele não está preocupado conosco ou com o nosso sofrimento, porque a gente sabe que Ele está. Ele vê uma mulher chorando, pronto para enterrar o seu filho, Ele vai até lá
Ele diz para ela: mulher, não chores, porque Ele se preocupa com as nossas lágrimas. A Bíblia fala que Ele toca no caixão, o menino ressuscita, Ele entrega para a mãe. Jesus se preocupa com as nossas necessidades, só que as nossas necessidades não podem passar por cima do propósito. Por isso que a Bíblia diz que existem necessidades que são momentâneas. O apóstolo Paulo fala: esse sofrimento que nós vivemos agora, momentâneo, vai ser só por uma fração de tempo, Gena. Vai ter aquele grande dia, e naquele grande dia não vai haver morte, não vai haver pranto, não vai haver ranger de dente. O problema é que a gente se apega a tantas coisas dessa terra, que quando nós começamos a passar por algumas privações, por alguns sofrimentos, nós achamos que isso é motivação suficiente para questionarmos a Deus o motivo pelo qual estamos passando, porque estamos passando, e nós entramos nesse vale como esse pessoal aqui no meio do deserto, porque esse pessoal está dizendo: ué, Moisés, não era melhor deixar a gente viver ou morrer no deserto? Porque nós preferimos morrer como escravos no deserto do que termos a liberdade e sermos assassinados aqui. Perdão, nós preferimos morrer como escravos no Egito do que morrermos no deserto. Nós preferimos viver como escravos do que morrer no deserto. Gente, a gente pode falar assim: que absurdo esse povo falar isso, prefere viver como escravo do que morrer como livres no deserto. Não é absurdo não, porque no momento do sofrimento, pastora Gleice, é isso que nós falamos. Talvez em algum momento, não sei se aconteceu com o pastor Cícero, ele coçou a cabeça e falou: oh, meu Deus, por que eu entrei nesse negócio de pastorado? Pai, porque eu aceitei o chamado para ajudar essa pessoa. Eu no início, pastor Cícero, veio aqui na mente agora, eu cometia um erro muito grande quando comecei a pastorear. Eu tinha 20 anos. 20 anos, hoje eu estou com 36. E eu cometia muito esse erro, porque eu entrava para ajudar alguém e eu me envolvia tanto que eu queria resolver o problema da pessoa. Eu não respeitava, às vezes, o processo que Deus estava tratando e fazendo, e eu queria que aquela pessoa saísse daquela situação de qualquer jeito. E aí Deus me ensinou muito naquela passagem, aonde Saul estava caçando Davi no deserto e não conseguia achar Davi no deserto, lembra? Porque ele já sabia da promessa para Davi conseguir assumir o trono logo após ele. Ele havia perdido o trono e agora quem iria assumir seria Davi. Só que Saul não consegue achar Davi no deserto, e Jonas, que era um amigo, consegue. E detalhe, Saul era pai de Jonatas. Era pai de Jonatas. E aí eu aprendi com Deus o que? Jonatas ia, conversava com Davi, ajudava ele, levava recursos, levava informação, só que ele não ficava morando no deserto com Davi, porque tem desertos que a gente tem que passar. É o processo, entende? É o momento nosso de passar, porque a gente esquece que entre a saída do Egito e Canaã tem um deserto. A gente esquece que a travessia ela é necessária e ela não é fácil. Todo mundo acha lindo quando um time é campeão ou quando alguém sobe no pódio depois de uma corrida, mas ninguém vê a travessia, ninguém vê o processo, ninguém vê as coisas que teve que abdicar, abrir mão, ninguém vê o sacrifício que tem que fazer. Todo mundo vê alguém no pódio ou tendo sucesso na vida e fala: nossa, meu sonho era ser como aquele cara, meu sonho era ter aquilo, era fazer aquilo, meu sonho era ser como, sei lá, vamos ver os pastores que estão aí na atualidade, né? Meu sonho era ser como o pastor Silas, meu sonho era ser como o pastor Mike Murdock, meu sonho era ser como o pastor André, meu sonho era ser como isso. Mas vai ver, querido, o processo que esses homens viveram. A gente esquece que para dar um sabor gostoso, a uva tem que ser amassada. A gente esquece que para sair aquele óleo saboroso, aquele azeite saboroso, as azeitonas têm que ser amassadas, prensadas. A gente esquece que para nós termos algo que vai gerar alegria ou felicidade, que é um dos símbolos, o vinho e o azeite, tem um processo. E o problema é que a gente compra a promessa sem entender o processo.
Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, mas ainda tem uma travessia, tem uma jornada, tem um processo. José, eu vou te dar um sonho, mas ainda tem uma travessia, tem uma jornada, tem um processo. E Deus é muito sábio, né? Porque se Ele contasse pra gente o que ia acontecer no meio da caminhada, a gente não aceitava a promessa. Mentira ou verdade? Porque a gente fala, rapaz, não sei se esse negócio vai valer não. Mas como Ele sabe que vale, Ele te fala só o que vai acontecer no final da promessa. Porque Ele sabe que com Ele ao seu lado você vai conseguir vencer todas as etapas e todos os processos. E aí no final você vai fazer igualzinho o nosso irmão José. Assim que os irmãos de José descobriram quem ele era, os irmãos falaram, irmão, nos perdoe por te jogar no buraco e depois te vender como escravo. Olha que coisa forte. José fala, irmãos, Deus já perdoou, porque Deus converteu todo o mal que vocês fizeram a mim em bem. A promessa não é que vai dar tudo certo, porque deu muito errado na vida de José antes de dar certo. Mentira ou não, gente? Eu sei que essa mensagem parece uma mensagem, né, pastor Cícero, em vez de ânimo, meio desanimadora, mas não é. É a mensagem que Jesus pregou: no mundo tereis. Olha como é que Jesus está animando: no mundo tereis, no mundo tereis. Aí ele fala, mas tende. Peraí, Jesus não deu nem uma animadinha antes. Ele falou que você vai ter lutas, você vai ter provas, você vai ter aflições, você vai ter tribulações. Mas ele fala para você ter bom. Por quê? Ele te garante que vai ter lutas, mas também vai ter vitória. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Porque a animação não é você falar só a parte boa da jornada, é você falar que em meio à jornada vai ter algumas etapas difíceis, mas que você vai conseguir superar, que você vai conseguir passar, e você vai chegar em Canaã. E é difícil, gente, porque principalmente depois que nós saímos do Egito, Deus arranca o povo com mão forte, não foi assim? Eu vi até um pastor dizer uma coisa que eu achei interessante, que para arrancar o povo do Egito, ele utilizou as 10 pragas, mas para arrancar o Egito do povo, ele utilizou os 10 mandamentos. E eu falei, rapaz, e durante 40 anos ainda o Egito não foi arrancado do povo. Então é mais fácil resolver o que está acontecendo fora do que aquilo que está acontecendo dentro. É mais fácil ter uma mudança de geografia, é mais fácil ter uma mudança de cenário do que ter uma mudança de conduta, de caráter, de procedimento. Entende isso? Diga amém. Diga aleluias. Porque todos os momentos que o povo está sofrendo, mesmo Deus tendo arrancado eles de lá do Egito para trazer para Canaã, em todo o momento que eles estão sofrendo, em todo o momento, eles querem voltar para o Egito. Mentira ou verdade, gente? Sim ou não? Faltou água. Moisés, que você não deixou a gente lá. Faltou comida, era melhor cebolas de lá, que eles queriam comer. Gente, estava caindo maná do céu. Eles preferiam voltar e comer o quê? Cebolas. Você está entendendo? Talvez Deus está falando com alguém aqui nessa noite que está dizendo, de que vale ser crente? De que vale... Olha o deserto que eu estou passando. Que vantagem tem em servir a Deus? Que vantagem tem em, buscar a presença dEle? Que vantagem tem me derramar diante dEle? Que vantagem tem? Se você é uma prostituta que só deita com alguém por prazer, porque quer alguma coisa, se relaciona só por isso, não tem vantagem nenhuma. Agora, quando você casa e faz uma aliança por quem a pessoa é, a vantagem não é ter aquilo que você quer, mas ter Ele na sua vida. Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque nós vivemos uma relação hoje muito de interesse em tudo. E para a gente é importante o que nós estamos conquistando e não quem estamos nos tornando. Para nós é mais importante aonde nós vamos chegar do que quem nós seremos quando chegarmos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não?
O que o povo não entendia é que o desafio de Deus não foi mudar o cenário, foi mudar eles. Deixa eu te dizer, se essa situação não mudar, aproveita, porque Deus está te mudando e transformando você em uma pessoa melhor. Se não passar, você vai ficar mais forte. Minha avózinha dizia algo interessante, ela dizia: meu filho, se isso não te matar, vai te fortalecer, meu filho. O que não mata, fortalece. E a véia estava certa. Porque Daniel entrando na cova dos leões é um, saindo é outro. Sadraque e Mesaque entrando na cova dos leões é um, saindo é outro. O povo entrando no meio do deserto é um, saindo é outro. Eu estou te dizendo que você vai entrar, mas vai passar, é passageiro. Você vai sair, quando você sair, a obra maior não vai ser o cenário que mudou, a obra maior vai ser a transformação que Ele vai fazer em você, e isso vai mudar a sua vida. Não é fora, é dentro. É dentro. E é difícil viver nessa cultura, gente, porque a cultura do arrasta pra cima, né, pastor André? É difícil, porque é só sucesso, cara. Não tem lugar para fracasso. É só sucesso, não tem lugar para fracasso. Mas você já aprendeu que os lugares onde a gente mais aprende é quando a gente está de joelho, né? Quando a gente está caminhando de cabeça erguida? Você já parou para analisar isso? Os lugares, o pastor Cícero acabou de falar aqui, quando o senhor falou, eu falei: não, Jesus, é isso mesmo que eu vou pregar. Ele falou: irmão, eu achei que isso daqui não valia para nada e tal. E ele estava falando: rapaz, agora eu dei uma parada, e nessa parada eu tenho aprendido tanta coisa. A gente não quer parar, a gente não quer deserto, a gente não quer fornalha, a gente não quer cova dos leões, a gente não quer faraó atrás, a gente não quer um mar se opor na frente, a gente não quer cruz, a gente não quer luta, mas não sei com que lógica a gente quer vitória. Não sei que lógica nós queremos ter a fé de Abraão. Passa pelo processo que ele passou. Eu tenho aprendido que é no deserto que Deus forma. É nos momentos de pressão que Deus extrai o melhor de nós. É nos momentos de situações difíceis que é provado a nossa fé, não apenas voltado para crer que o milagre pode acontecer. É nessas situações que o nosso caráter é forjado. Eu não sei a luta, a tribulação que você está passando, eu não sei o momento que você está vivendo, mas aguenta firme. Deus vai te tirar dessa situação, mas antes Ele vai te transformar, Ele vai te mudar, Ele vai te moldar, e quando você sair de lá, para quem enfrenta a cruz, não tem túmulo que segura. Querido, é muita fé chegar diante de Deus e dizer assim: Pai, se preciso, eu vou dizer com as minhas palavras: Senhor, por favor, não me deixa passar por essa cruz. Eu vou ser cuspido, eu vou ser traído, eu vou ser pisado. Os meus amigos vão me abandonar, eu vou estar sozinho no meio da caminhada. Quem vai carregar a cruz comigo é um homem de Cirene, que nem me conhece, nenhum deles vão me ajudar nesse momento. Eu vou ser abandonado. As pessoas vão zombar de mim, vão dizer: se tu é mesmo filho de Deus, desce daí. O Senhor não vai deixar nem eu descer para fazer um milagre, o Senhor vai deixar eu, como ovelha muda, sofrer calado. Se possível for, não deixa eu passar por isso não. Mas aí o filho, conhecendo o pai do jeito que ele é, ele diz: mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua, porque a sua é boa, perfeita, agradável. Sabe o que ele está dizendo?
Eu não quero sofrer. Mas se for necessário pelo propósito, eu vou sofrer. E eu confio que esse processo de sofrimento vai ser temporário e no final eu vou vencer. Uma coisa, gente, é você poder evitar o sofrimento e mesmo assim se entregar, porque a Bíblia não fala, na perspectiva de Jesus, que ele foi preso. Fala que ele se entregou. Que exército na terra teria poder para prender o Filho de Deus? E é esse o questionamento que o diabo põe no nosso coração. Você é filho, mas você está sofrendo. Você é filho, mas você está na cruz. Você é filho, mas você está sendo zombado. Você é filho, mas você está passando por isso, por aqui. É esse o Deus que te ama, é esse o Deus que te quer, é esse o Deus que cuida de você. Ele tem poder para te livrar dessa cruz, mas existe um propósito na cruz. Olha para a pessoa do seu lado. Está aí o propósito pelo qual ele suportou até o final. Talvez você não saiba, mas Deus está deixando você passar por esse processo. O túmulo não vai te segurar. Pode ter certeza que você pode ser crucificado, mas no terceiro dia você vai ressuscitar. E talvez você vai alcançar gerações dentro da sua casa, da sua família, dos seus ou fora dos seus, que você nem vai imaginar, com testemunho daquilo que você viveu para contar. Vou até falar daquele corinho, né, que os irmãos peteca gostam bastante. Deus vai te matar, vai te ressuscitar. Eu vou encerrar agora. E aí eu quero falar do beco sem saída. E todo mundo chega nesse momento, todo mundo. A Bíblia fala que eles chegaram num ponto. Queridos, hoje eu não preparei esboço, tá? Estou deixando o Espírito Santo me guiar. Só oração, Doraci. Que eu não preparei hoje esboço. E eu sou de preparar esboço. Eu preparo um esboço que... E eles chegaram numa situação que é a chamada sinuca de bico no brasileirês, né? Se eles fossem para frente, era mar. Não dava para retornar porque Faraó estava vindo atrás para pegá-los. Se eles corressem para um lado e para o outro também não dava, porque eles estavam com cavalos e carros. Eles iriam ser pegos em algum momento. Tem momentos na nossa vida que a gente está assim. Não dá para olhar para frente, não dá para olhar para trás, não dá para olhar para o lado, mas ainda dá para olhar para o alto. E fazer a oração de Davi. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro, responde Davi, vem do Senhor que criou os céus e a terra. Em outras palavras, Deus está te falando nessa noite o que é essa luta, esse problema. Para o Deus que consegue carregar as águas na palma das mãos, o que é esse problema que você está vivendo? Para o Deus que está com a estrada dos seus pés na terra, o que é esse problema que você está vivendo? Gente, eu gosto do fogo, mas quando o Senhor vem no vento da caverna é tão bom. Eu sinto uma unção de cura aqui hoje. Deus vai curar o seu coração. Sinto um bálsamo de cura aqui hoje. Deus vai curar a sua alma, Deus vai curar o seu espírito. Ele está dizendo que Ele está no barco, Ele está dizendo que talvez você não enxergue, talvez você não veja, porque você está na fornalha, é fogo para tudo enquanto é lado, não tem como fugir da fornalha.
Talvez você não esteja enxergando, mas as pessoas que estão lá fora estão enxergando e dizendo: como é que essa pessoa começa, como é que ela consegue estar no meio desse fogo e não se queimar, como é que ela consegue estar vivendo esse problema, como é que ela consegue ainda estar de pé. Talvez você não esteja enxergando, mas as pessoas que estão do lado da fornalha estão vendo o quarto homem lá dizendo: só pode ser o Deus poderoso que está do lado dela, porque ninguém aguentaria essa pressão, ninguém aguentaria viver o que ela está vivendo. Ele está na fornalha com você. Ele está na fornalha com você. Amém? E aí o povo começa a reclamar essa passagem que nós vimos. E aí Êxodo 14 vai terminar dizendo assim: o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Olha para a pessoa do seu lado, diga: fique calmo. Difícil, não é? Fique calmo. É por isso que no mesmo texto que vai falar a respeito da perfeita paz em Jeremias, e o cenário que Jeremias está vivendo é um pouco parecido com esse daqui. É claro que não é deserto nem nada disso, mas é uma situação difícil. Eles tinham sido levados como escravos, a cidade deles havia sido destruída, o templo havia sido destruído. Imagina, perder a sua casa, perder os seus familiares, perder tudo que você possuía, perder até mesmo a sua fonte de renda. Essa era a situação caótica em que Jeremias escreve o texto que nós lemos. E o texto que nós lemos é: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por que Jeremias fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança? Porque a situação em volta dele está caótica. Não se alimenta a fé com mais desespero. Não se alimenta a fé olhando com a sua vista, mas olhando com a sua fé. Eles estão diante dessa situação, eles não conseguem encontrar saída, e eles começam a reclamar e falar: olha, era melhor a gente ter morrido lá. E aí Moisés sobe para falar com Deus, e é aqui mesmo o ponto final nesse versículo, e presta atenção. Moisés fala: Senhor, e agora? O povo aí está, você ouviu lá, sofrendo, murmurando, porque chegamos ao ápice da situação, não tem mais o que fazer. Sabe o que Deus diz? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. O povo não é soldado, mas nós sabemos que a função de marchar significa se colocar numa posição onde você vai para uma guerra, para uma batalha. E ali Deus está dizendo para eles marcharem, não é para voltar, é para seguir. Deus tem uma palavra para você hoje: não pare, marche, olhe para frente. Começa a bater os seus pés e a agir como soldado do grande exército que o grande general levantou nessa terra. Porque de duas uma vai acontecer: ou o mar vai ter que se abrir, ou você vai caminhar sobre as águas. Basta você marchar. Algo vai acontecer. E a Bíblia fala que todos chegaram com seus pés enxutos. Haviam velhos, sim ou não? Jovens, pessoas fracas, pessoas fortes, sim ou não? Haviam pessoas de distintas maneiras, inclusive até pessoas que vieram de outros povos e aproveitou a situação para se enfiar no meio de Israel para também ser livre. Porque a oportunidade naquele momento foi aberta a todos, e a Bíblia diz que todos chegaram com os pés enxutos. Presta atenção, ninguém ficou para trás. Você vai passar por essa situação, Jesus não vai te deixar para trás.
Estou fraco, você não vai ficar para trás. Estou forte, você não vai ficar para trás. Estou doente, você não vai ficar para trás. Pastor, acho que eu já não aguento. Você não vai ficar para trás. Ele renova as forças dos cansados. Oh, Senhor. Ele resolve um problema numa cajadada só, pastor Cícero, porque ao mesmo tempo que o mar se abre para eles e todos atravessam, o mar também se fecha para aqueles que estavam perseguindo, e a Bíblia diz que foram lavados, afogados, aqueles que buscavam perseguir o povo de Deus. Confiar às vezes não é parar para orar, é não desistir e continuar a marchar. Quantos aqui nessa noite talvez pensaram em parar e acharam que não tinha mais solução para a sua vida, que não ia dar mais certo, que não ia mais funcionar, que não tinha esperança mais para você? Mas mesmo assim você ainda está de pé. O Senhor está acalmando o teu coração hoje, dizendo: fiquem calmos, eu vou lutar por vocês. Amém? Fica de pé no seu lugar. Irmãos, eu juro que eu queria pregar 30 minutos, porque eu não preparei esboço. Mas talvez você que está passando por esse deserto, por essa travessia, está difícil. Deus não deixou eu preparar nada hoje porque Ele queria falar com você. Deus não queria hoje que o Wagner pregasse, Ele queria falar para você. Você que diz assim no seu coração: pastor, essa mensagem foi para mim, eu precisava dessa palavra. Deus falou profundamente comigo. Sai do seu lugar, vem cá na frente, eu quero orar por você. Você que está passando por esse vale, por essa dificuldade, vem cá, deixa eu orar por você. Ministério de Louvor, me ajuda aqui. Eu não sei se você percebeu, mas o tempo todo o Ministério de Louvor estava adorando canções que falavam a respeito da majestade do poder do nosso Jesus. O povo clamava a Deus lá no deserto, assim como hoje nós clamamos a Jesus. É um paralelo muito grande entre a travessia do povo do Egito para Canaã, da igreja que estava no Egito para Nova Jerusalém, de Moisés como condutor do povo e Jesus como condutor da igreja. Jesus, ele até se proclama como a serpente que foi levantada por Moisés no deserto para provocar cura. Ele também se proclama não como agora a travessia, mas como o caminho, a verdade e a vida. Em todos os momentos foi ministrado através de canções aqui falando da majestade e grandiosidade do nosso Deus. Não existe realidade que Jesus encontre aonde esteja depositado um pouco de fé que não mude. Se ele encontra com coxo, coxo anda. Se ele encontra com cego, cego enxerga. Porque Jesus manifesta a realidade dos céus na terra. Eu não sei qual é o vale que você está passando, eu não sei qual a angústia que você está vivendo, eu não sei o deserto que você está vivendo, mas se você fez uma escolha como Moisés, e a escolha de Moisés é: Senhor, eu não quero que o Senhor envie anjo à nossa frente, eu não quero que o Senhor envie só provisão, nós queremos que o Senhor vá conosco, porque se o Senhor for conosco, nós vamos conseguir atravessar. Se você fez a escolha de estar com o Senhor e caminhar com Ele, você vai conseguir atravessar. Não vai ter inimigo que te pare, não vai ter deserto que te mate, não vai ter mar que te pare, não vai ter fornalha que te destrua, não vai ter leão que consegue te engolir, não vai ter cruz pesada o suficiente que você não vai conseguir carregar. Deixa eu te falar nessa noite, Deus me trouxe aqui para dizer para você: